Olá, meu nome é Alan. Seja bem-vindo primeiramente ao canal Palestra Diversas. Eu vou falar sobre um assunto que eu falei anteriormente, né? Mas aqui eu vou dar uma explicação melhor e destrinchar melhor sobre por que não dar o dízimo, né? As pessoas simplesmente podem concordar com o assunto, assim como podem discordar, mas que de fato façam uma pesquisa, que inclusive eu deixei discriminado todas as passagens bíblicas falando sobre o dízimo. As questões que têm acontecido hoje em dia nas igrejas, né, é algo que se deve observar e ser estudado, certo? Não simplesmente dizer, aquilo tá certo, simplesmente você escuta a terceiro. Neste vídeo que eu estou fazendo aqui agora, eu estou trazendo os 10 motivos para não dar o dízimo. Eu fiz tópicos e tópicos, destrinchando melhor, bem mais, de uma maneira mais detalhada, para você que está assistindo o vídeo, poder fazer suas pesquisas. E para aqueles que ainda ficaram com dúvidas, poderem também fazer pesquisas, não ficar com a mente fechada, como eu vi aí nos comentários. Infelizmente não dá para responder todos, mas vamos lá. Os 10 motivos para não dar o dízimo. Primeiro, não era dado com dinheiro e não era mensalmente. Deuteronômio 14, 22 a 30 diz o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se colher do campo. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas varas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejas a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desamparás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então, virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então veja aí que o dízimo era dado em grãos, em alimentos levados de ano em ano, como descreve em Deuteronômios, certo? O fiel deveria entregar o dízimo no templo de Jerusalém. Então eles vendiam o alimento e ao chegar em Jerusalém usavam o dinheiro para comprar o alimento a ser dado com o dízimo. Está lá em Deuteronômio 14, 24. O dízimo era dado anualmente, não mensalmente. Outro detalhe. No terceiro ano, todos os dízimos que eram levados ao templo eram divididos com o povo, velhos, órfãos, viúvas e estrangeiros, pelo levita. 14, 28, Deuteronômios. As bênçãos eram chuvas e não propriedade financeira e nem casa nova. O devorador é identificado como os gafanhotos que destruíam as plantações e exterminavam o pasto para o gado. A ausência de chuva e, como consequência, incêndio nas plantações. Certo? Hoje as igrejas fazem obras de caridade, mas elas são obrigadas a fazer filantropia, pois recebem isenção de impostos, nem prestando contas do trabalho social que fazem ao Estado.
Bom, vejamos outro ponto. Era reservado para os levitas que hoje não existem mais. No cristianismo, todos nós somos a igreja de Jesus. Cabe a todos nós pregarmos o evangelho a toda criatura com nossas palavras e ações. Se somos todos chamados para sermos os representantes de Cristo, como poderíamos dar 10% do nosso salário a nós mesmos? Não existe mais levitas. A lei se foi na cruz. O cristão não deve levar o seu dízimo ao templo, pois o seu próprio corpo é o templo e aonde um ou mais se reunirem em memória de Cristo, ali ele estará. Bom, vamos a outro fato. Era da lei se passou. No momento em que Jesus foi sacrificado, o véu do templo foi rasgado e a lei deu lugar à graça. Logo, as coisas da lei se passaram e agora estaremos na lei. O dízimo deveria ser levado a um templo, lugar físico, mas como com o advento da graça. Devemos nos reunir na igreja, logicamente, o lugar onde haja um ou mais em nome de Cristo. Templo não é igreja, pois Jesus foi inaugurador à igreja através de seu sacrifício. Lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 16, diz assim: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então repare aí que, de fato, o dízimo, ele teve a sua extinção na crucificação de Cristo. Ou melhor, no seu sacrifício. Vamos lá. O dízimo atual não tem finalidade correta. Hoje, na maioria dos casos, os dízimos são usados para construir templos feitos por mãos humanas e para sustentar profissionais da fé assalariados. Esses profissionais, muitos dos quais poderiam trabalhar secularmente, acabam vivendo de Deus ao invés de viverem para Deus. Na prática, cobram da igreja para fazerem aquilo que deveriam fazer de graça, que é pregar o evangelho. De graça dais, de graça devereis receber. Os pastores assalariados acabam ficando reféns de seus salários, muitas vezes deixando de fazer o que é certo, com medo de perder o dízimo de alguns fiéis. Vamos lá a outro detalhe: efeitos maléficos. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. O problema é que os pastores que mais pedem dinheiro para a obra de Deus são os que menos pregam a palavra de Deus. O acúmulo de recursos nas igrejas acaba por atrair aproveitadores para o ofício e corromper a muitos bem intencionados. Todos sabemos que a igreja pode funcionar sem assalariados, programas de TV, grupos musicais e templos suntuosos. A única coisa que a igreja precisa é a fé pura de seus fiéis, não importando aonde estejam. A igreja primitiva não se reunia em templos suntuosos, mas nas casas de seus próprios membros. Vejamos outro detalhe. Tudo nos é dado por Deus. Se tudo nos é dado por Deus, por que deveríamos devolver 10% para uma instituição religiosa se somos todos parte da igreja? O fiel que retira o dinheiro do dízimo para ajudar os seus parentes e próximos necessitados está roubando a Deus? O fiel que deixa de pagar suas dívidas para pagar o dízimo está sendo fiel a Deus? Será que Deus vai te punir se ao invés de 10% você contribuir com 9%? Para Deus, 9% com amor vale menos do que 10% por obrigação. O verdadeiro roubador de Deus é aquele que, podendo ajudar quem tem fome e precisa urgentemente de ajuda, prefere dar seu dinheiro para uma instituição religiosa, onde heresias serão pregadas e pastores assalariados enriquecem. O brasileiro já paga IPTU, IPVA, ICMS, IP e etc. Será que todos nós devemos dar 10% do bruto ou do líquido? Adivinhe, os pastores assalariados são os mais raivosos,
ao dizer que o dízimo é do bruto. Vamos a outro detalhe: devemos dar com alegria? Muitos pregadores afirmam que a oferta deve ser dada com alegria, mas o dízimo não seria uma oferta, seria um dever do fiel. Logo, dizem que você não entrega o dízimo, você devolve. Portanto, na visão deles, não importa se você dá ou não o dízimo com alegria, apenas importando que você dê. Eles se veem como os representantes de Deus para arrecadar o dízimo, como se suas igrejas fossem a casa do tesouro. Como você poderia dar com alegria algo que você tem a obrigação de dar? Do contrário, vai para o inferno como ladrão? Se o dízimo não é um tipo de oferta, o que é então? Ofertas devem ser dadas com alegria. Da mesma forma, aquele que dizima deve dar com alegria. Vamos a outro ponto importante. O dízimo afasta pessoas que poderiam ser alcançadas. Infelizmente, esse foi o motivo que mais me motivou a fazer este vídeo. Quantas vezes eu já convidei uma pessoa a ir a uma igreja e ela se recusou porque alegou que não queria dar dinheiro para o pastor. Essa é uma dura realidade. A maior parte do preconceito que as pessoas têm para com as igrejas se deve pela exploração excessiva do dinheiro e pela vida de ostentação dos clérigos. Muitas pessoas se afastam das igrejas e outras até evitam visitá-las por causa da noção que terão 1/10 de seus salários destinados aos pastores. Só Deus sabe quantas almas já se perderam por causa disso. Muitos pastores dizem que a obra de Deus precisa de dinheiro para alcançar as pessoas, mas, infelizmente, ao pedir dinheiro sistematicamente, o que acontece é que as pessoas se afastarão da igreja. Vamos a outro ponto. Não vivemos numa teocracia. Nos tempos bíblicos, a forma de governo era a teocracia. Não havia previdência social ou qualquer sistema de proteção social. Logo, a proteção social e o cuidado para com os necessitados era o papel dos sacerdotes levitas. Hoje, não vivemos numa teocracia e o nosso governo possui uma poderosa rede de proteção social que é paga pelos nossos impostos. Não é justo que os cidadãos paguem 2 vezes pela mesma coisa, uma vez que todos nós já pagamos caro ao governo para cuidar dos necessitados. Vejamos mais um ponto. Ninguém rouba a Deus por não oferecer dinheiro a homens. Acho que esse é o ponto mais crítico que eu trago a vocês aqui hoje. Os verdadeiros roubadores de Deus são os pastores que pedem dízimo de quem não pode dar para gastar de forma que ninguém pode saber. Muitos são as pessoas que sentem suas almas ameaçadas quando não dizimam devido ao discurso de medo desses pastores. Muitos são os que acreditam que as pessoas vão para o inferno por roubarem a Deus nos dízimos, mas se esquecem que estão roubando a Deus até quando os dão a igrejas heréticas e que deixam os pobres sem assistência. Bom, vamos lá ao ponto bíblico. No Novo Testamento devemos dar somente o que pudermos. Reparem bem, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, diz assim, ó: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, diferentemente do que os pastores bandidos dizem, ninguém deve dar mais do que pode e quer apenas por medo de roubar a Deus. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23, diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha aí, esse lado. Nesse versículo, Jesus alerta que cumprir a lei, no caso o dízimo, sem ter coração, a fé e a misericórdia é hipocrisia. Da mesma forma que devemos fazer as ordenanças de Deus sempre com amor ao próximo. Neste caso, Jesus falou do dízimo porque ele ainda não tinha se sacrificado para banir a lei e instituir a graça.
Por isso a igreja primitiva não dava dízimo, pois a graça suplantou a lei. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 11, diz assim, ó: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto, essa parte da Bíblia, é muito usado no momento das ofertas nas igrejas. Mas repare bem, eu até falei no meu vídeo anterior sobre esse texto. Esse texto é de Malaquias, né? Esse versículo é um esporro a Israel por deixar os levitas sem assistência, uma vez que essa tribo era encarregada do tabernáculo. Desse modo, a nação estava em direta violação contra as regras e a regulamentação da lei de Moisés. Estavam roubando a Deus, pois deixaram a viúva, órfão e o estrangeiro sem ajuda. Não existe uma única sílaba em toda a passagem que possa ser aplicada ao membro da igreja. Sem contar que o dízimo daquela época era o único imposto e servia para financiar o exército e a guerra. Logo, os roubadores de Deus de hoje são os pastores que recebem o dízimo e não ajudam os necessitados, viúvas, órfãs e estrangeiros. Bom, pessoal, essa foi uma parte aí que eu quis trazer. Eu já trouxe anteriormente essa palestra sobre o dízimo, mas eu quis discriminar detalhes, falar melhor para que vocês possam entender. Eu vi muitos comentários agressivos, comentários construtivos, comentários de pessoas que estão buscando conhecimento e outras que estão escutando terceiros. Então, eu espero que com este vídeo eu tenha conseguido esclarecer dúvidas de muitos de vocês aí, e que vocês possam continuar me acompanhando e compartilhando o meu vídeo, né? Compartilhando o meu canal. Eu agradeço a todos a vocês e mais uma vez obrigado. Em breve trarei mais vídeos.